Peraí que o Jean vai pegar ali. Mauase. Esse pra ouvir a gente tem que tirar o fone. Já tá no fone? Pardon, vai lá. Essa pergunta vai pro meu companheiro. Meu Deus. Katiguri. Katiguri, eu tenho visto vídeos de você dizendo que eu vou sofrer um processo de impeachment. Eu quero entender por que você acha que eu vou sofrer esse processo. Se o Brasil vai de vento em popa. As pessoas estão comendo picanha, as pessoas estão com barriguinha cheia de leite. O Nando Moura tá faceiro andando de Mustang. Por que eu vou sofrer um impeachment se o Brasil vai de vento em popa? Meu Deus. Olha, eu já vi imitação ruim. Mas caralho. Caramba. Não Vamos lá. parece não, não parece não. Não. Realmente, eu tenho feito alguns vídeos mostrando o quanto o Lula tá frágil e o quanto o Lula tá errando, né? E o porquê que eu tô falando isso. Aliás, a gente foi falar sobre os 100 dias, a gente gastou um tempo e eu só falei de 2 ministérios, né? Faltou 35. Tem merda em todos eles. Assim, Deve ter acerto também em todos eles. É impressionante. Na verdade, assim, até agora, eles nem tiveram a oportunidade de acertar, porque nenhum projeto do governo foi votado no Congresso Nacional. Nem medida provisória para criar o ministério. Então, nem a criação de ministério está garantida. Se passar mais um tempinho, o ministro do dia pra noite vai deixar de ser ministro. O prédio vai ter que falar, ó, tchau, galera, vocês não são mais ministros. Não foi aprovado nada. O Lula tá muito frágil politicamente e por uma série de razões, né? Primeiro, ele não tá na mesma situação que ele estava quando assumiu o primeiro mandato. Ele tinha feito a carta aos brasileiros para se pacificar com o mercado. Ele estava com uma oposição muito mais frouxa, que era o PSDB, fazendo um contraponto a ele, que aceitava muitas vezes ter o desgaste. O que o PSDB fazia? Ele era uma oposição que praticamente ajudava o governo, porque o Lula, quando queria fazer ajuste fiscal, ele passava o projeto para algum deputado tucano, seu relator, e não deputado petista. Aí ele fazia o ajuste fiscal sem ficar com o desgaste ideológico da base dele, ficava com o benefício de ter o dinheiro em caixa, mas mantinha o discurso de esquerda. A posição já não é mais assim. Hoje você tem gente que de fato, né, faz oposição ao Lula, né, e que não aceita ser bode expiatório de relatar um projeto de ajuste pro governo depois só ficar com os créditos e falar que você é um malvadão que quis prejudicar o povo. Esse é um ponto. Mais um outro ponto. Lula e o PT ficaram com ministérios demais em comparação com outros governos. Eles sempre formaram base distribuindo ministérios. Dessa vez, eles têm 37, só que 24, e dentro desses 24 estão os mais importantes, ficaram ou na cota pessoal, que a gente chama do presidente da República, do Lula, ou indicação da coligação que elegeu ele, que são 100 deputados. PT, PCdoB, né, PSOL, etc. Né, da coligação que elegeu ele. E sobrou pouco ministério para formar a base. E são ministérios menos relevantes. Por isso que ele não tá conseguindo maioria hoje, por isso ele não ousou mandar nenhum projeto, porque ele sabe que ele vai tomar pau. Então, primeiro ingrediente pro impeachment tá dado, não ter base no Congresso Nacional. E isso aconteceu muito rápido, tá acontecendo muito rápido com o Lula. Todo mundo esperava o Lula habilidoso politicamente, que sempre foi. Né? Inclusive a oposição esperava um Lula habilidoso. Eu esperava um Lula habilidoso politicamente que formasse base muito rapidamente. Não é o que está acontecendo. Um outro ponto. O que se tem de bastidor é que o Lula está muito arrogante. Que o Lula não está escutando ninguém, nem do próprio PT, nem os seus ministros do PSB, nem de outros partidos. Então, quando ele erra, ele justifica o próprio erro, mas não muda de rota. Esse é outro ingrediente para impeachment também, quando o presidente fica descolado da realidade. E outro ingrediente fundamental para o impeachment é a crise econômica. E a economia está indo ladeira abaixo. O desemprego está crescendo, a arrecadação arrecadação com base em desaquecimento da economia está diminuindo, né? A taxa de juros está alta, a inflação está alta, né? Mesmo com a taxa de juros estando alta também. Então está tudo caminhando para um desastre econômico e tudo que o governo sinaliza piora a economia. Tornar, por exemplo, aplicar CLT para motorista de aplicativo ou para entregador de aplicativo. Isso aí vai piorar a economia, vai afastar a empresa. Tributação, criar 150 ou 300 bi de tributação. Isso aí piora a situação econômica. Aumentar o gasto real em pelo menos 0,6% ao ano. Isso aí piora a economia também. Então,
Outro ingrediente de impeachment é a economia tá indo mal, que irrita a população e leva a população pra rua, independentemente do seu espectro ideológico. Né? A gente não derrubou a Dilma só com gente de direita, a gente derrubou a Dilma com o eleitor da Dilma indo pra rua também. Né? Que é o que agora tá, Paulo Coelho, que é um cara hiper de esquerda, descendo o pau no Lula, falando que se arrependeu de fazer campanha pro Lula. Paulo Coelho é um cara, assim, que trata a direita como lixo. Como gente que tá a serviço de banco, de rico e que odeia pobre. Ele é de esquerda nesse ponto. E tá falando que se arrependeu de votar no Lula. E aí só falta um elemento pro impeachment, que é o crime de responsabilidade. E esse me cheira muito que nós vamos encontrar na CPMI do dia 8. Por quê? Um dos elementos principais. Teve um relatório da ABIN avisando com antecedência que ia acontecer. Esse relatório da ABIN, necessariamente, por lei, precisa ser passado pro GSI, pro Gabinete de Segurança Institucional. O Gabinete de Segurança Institucional, por lei, precisa passar esse relatório pro Presidente da República. Então, das duas, uma. Ou o ministro do Gabinete de Segurança Institucional cometeu crime, porque desrespeitou a lei, ou ele passou pro Lula e o Lula foi também cometer uma omissão, uma negligência criminosa em relação aos ataques do dia 8 e, portanto, também está passível de sofrer impeachment. É por isso, por essa construção, por essa combinação de ingredientes, que eu acredito que há sim uma possibilidade razoável do Lula não terminar o mandato. E aí a gente vai ter Geraldo Alckmin de presidente, cara. Isso. E aí? Aí não sei. Isso é foda, hein, Aí cara? eu não sei se ele segue a política do Lula, aí eu não sei se ele vai seguir política própria, porque a exemplo do que aconteceu com a Dilma, o Temer mudou radicalmente a direção do governo. Não sei se o Alckmin faria a mesma coisa. Ou se ele ainda tentaria manter alguma lealdade aos petistas. Escondam suas merendas. Eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que o Alckmin meio que deixaria de canto, assim, boa parte da esquerda e o PT, inclusive, caso o Lula sofresse impeachment. Vai ter cargo pra Janja, será? Mesmo porque, se chegar num ponto do Lula sofrer impeachment, significa que ele ficou muito impopular. O outro ponto. Lula já é o presidente mais impopular no primeiro mandato desde 1988. Já é. Mas isso é um retrato óbvio. Até como se deram as eleições, né? A Dilma... Mas a Dilma não tava no mesmo cenário de polarização insana que a gente tá agora. Mas calma, se você for falar de eleição apertada... Não tô falando... É que não é a eleição apertada, especificamente a eleição apertada de 2022, foi uma eleição que ódio estava envolvido. Sim, então, concordo. Quando o ódio tá envolvido, eu vou responder uma pesquisa com ódio. Sim. Não é? Teve gente que perfeito. morreu na eleição, gente matando gente. Então, né? Então, o que eu quero dizer não me parece absurdo que ele tenha esse índice de reprovação, tá ligado? Não, tudo bem, não é absurdo, mas é um elemento que prejudica muito ele. Independentemente do porquê. É um elemento que prejudica muito ele. É aquilo, tipo, um presidente extremamente impopular, um presidente sem articulação política no Congresso, com possível crise econômica, no Brasil geralmente termina em impeachment. A receita, geralmente é essa. Que coisa. Ao mesmo tempo... Não é nem questão de gostar ou não do Lula. Eu fico pensando... Eu sinto pena do Brasil, tá ligado? Mas aí que tá. Eu lembro que quando eu defendi o impeachment do Bolsonaro, vi a gente falando, pô, mas mais um impeachment, isso vai fazer mal pro Brasil. Eu Cara, era um desses caras, tá? desde a redemocratização, todos os impeachments que aconteceram, o Brasil melhorou. O governo Collor veio com o Plano Real, depois o impeachment dele veio o Itamar Franco com o Plano Real, e o Temer foi muito melhor que o governo Dilma. Tipo, no Brasil... impeachments, historicamente, não golpes militares, etc. Impeachments deram bom. Isso significa que tem que fazer impeachment toda hora. Mas aí a Eu gente sou tá um agora... entusiasta do vice-presidencialismo. Isso significa que tem que fazer impeachment toda hora? Não. Agora, esse A gente medo... elege o cara, ele sai logo, assume... Tipo, esse medo especificamente eu tenho menos. Por exemplo, eu acho que o impeachment do Lula, eu acho que o Geraldo Alckmin pode não fazer um grande governo. Faria um governo melhor do que o Lula. Mas se liga. Nos outros dois eventos que aconteceram... os vice-presidentes, eles não tinham pretensão política de se reeleger. Será que o Alckmin tá nesse mesmo barco? Porque o que acontece? Quando você não tem uma pretensão de se reeleger, você consegue fazer coisas que
são boas ao longo prazo que não dão voto, né? Tipo, reforma que o Temer arrumou lá, tá ligado? É que não foi bem assim. Então me explica. O Temer, por exemplo, eu não sei o Itamar, mas o Temer, nos seus últimos 6 meses de mandato, tava cogitando sim reeleição se ele tivesse viável. Porque Tanto que uma tacada que ele deu, que ele botou muita esperança nela, foi a intervenção no Rio. Que foi o Braga Neto, o interventor, inclusive. Foi fazer a intervenção no Rio e achar, olha, a segurança tá boa, e ele teve a oportunidade de começar a colher os frutos de 2 reformas que ele fez, que foi a Previdência e que foi a Trabalhista. Porque ele pegou o começo da retomada do emprego, ele pegou juro muito baixo, inflação muito baixa, né? Logo depois que teve o teto de gastos, desculpa, ele não fez a Previdência, ele fez o teto, me confundi. Depois do teto, caiu assim, o juro caiu muito, a inflação caiu muito, e ele começou a colher esses frutos. E ele estava também colocando esperança na intervenção para a reeleição dele, mas não deu certo. Mas se tivesse dado, ele teria feito essa aposta de se Ele tentar teria se reeleger. lançado. É que tanto Entendi. o Itamar quanto o Temer, eles são políticos de carreira. O Temer foi político vários anos, o Itamar a mesma coisa. Eles queriam se reeleger. A questão é que o Temer, com a popularidade que ele tinha, ele sabia, ok, eu não vou conseguir me reeleger, então vou fazer um bom governo. A questão não é eles quererem, a questão é que o povo não estava querendo reeleger eles. Querer, eu acho que sim, o Alckmin iria querer. Também acho. E os outros, mas eu também acho que os outros queriam também. Tá bom. Vou pensar mais sobre esse assunto. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Fala pessoal, nós estamos oficialmente na Ucrânia. Aqui é uma rota que a gente está recebendo, inclusive, insumos militares. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. A gente vai realmente dormir aqui. There is like recruiting center for the Ukraine. Was enemy my country. Para entender como é que funciona. Você enche o inflamável até aqui.